Olha que tal! Povinho! Na aula de hoje, tá? Nós vamos ver duas coisas meio diferentes, mas essa primeira vai ajudar vocês a terem noção para fazer a segunda, assim, de forma bem por cima, assim, nada muito complexo, tá? Vamos começar hoje com os verbos ser e estar no presente do indicativo? Sim, vamos começar a conjugar verbos. Preparem-se que vai começar a treta. E depois eu vou ver com vocês o vocabulário sobre o estado civil em espanhol, que ele complementa aquela nossa aula sobre membros da família, porque faltou eu falar sobre o estado civil, porque não cabia, porque senão a aula ia ficar muito grande. E aí, como esses dois conteúdos são curtinhos, eu juntei eles na mesma aula, tá? Então, let's dali. Então, bora lá. Primeira coisa, quando a gente fala de verbos, tá? A gente tem que pensar o seguinte, os verbos, eles podem ser classificados em duas divisões, tá? Eles podem ser classificados de acordo com o tempo, tá? Ou seja, o momento em que aquela ação, né, fenômeno, o estado que eu tô descrevendo ou que outra pessoa tá falando sobre o assunto, aconteceu. Se eu tô falando no exato momento em que ela tá acontecendo, eu chamo de verbos no presente, que se referem às coisas que estão acontecendo agora. Se eu tô falando de coisas que já aconteceram anteriormente ao momento no qual eu me encontro, eu tô falando sobre o passado. Em espanhol, os verbos que falam sobre passado são chamados de verbos no pretérito. E eu tenho também os verbos que falam sobre o futuro, ou seja, sobre coisas que ainda não aconteceram até o momento em que eu estou falando, tá? Então, existem essas divisões. Lembrando que, se a gente vai trabalhar com verbos no presente do indicativo, a gente vai trabalhar com aquela primeira linha ali do tempo, tá? Que são os verbos no presente, que falam de ações, fenômenos, ações, estados ou fenômenos da natureza no momento atual, tá? E eles também, os verbos podem ser subdivididos em modos, dependendo de como a pessoa que fala entende aquela ação, aquele estado ou aquele fenômeno da natureza, tá? Então, o modo, ele pode ser o modo indicativo, que indica que a pessoa que tá falando acredita que aquela ação, né? Ela é certa, ela é segura, ela é 100% confiável, vai acontecer, ela é real. Eu posso também trabalhar com verbos no subjuntivo, ou seja, eu não tenho tanta certeza sobre o que vai acontecer. Eu tô falando sobre hipóteses, sobre possibilidade, sobre incerteza, sobre desejo. Então, a coisa de fato não ocorreu. Quando eu falo do presente, a coisa ocorreu ou vai ocorrer de certeza, de acordo com o que eu acho que é certeza. E no imperativo, é quando eu quero dar ordens, instruções, fazer algum pedido para alguém ou dar algum conselho, tá? Lembrando, então, a gente vai trabalhar com verbos no presente, que falam do agora, do modo indicativo. Então, a gente vai falar de ações que acontecem no momento atual e que são ações certas, seguras, confiáveis. O negócio é 100%, tá? Lembrando, povinho, que para fazer conjugações de verbos em espanhol, né, é diferente da gente conjugar verbo em português, porque a gente conjuga verbo em português sem pensar muito. Porque a gente tá acostumado, a gente escuta os verbos no dia a dia, então eles saem automaticamente, para variar o meu cabelo esgualepado. Em espanhol, eu preciso ter um pouquinho mais de consciência na hora de conjugar, então a gente precisa rever os pronomes pessoais, que vocês já viram, tá? E vocês já sabem de cor e salteado. Tá, então a primeira pessoa do singular, yo. Segunda pessoa do singular, pode ser tu ou pode ser vos. Depende. Em algumas conjugações de verbos, e aí a gente vai ver o verbo ser, o tu e o vos, eles têm conjugações um pouquinho diferentes, tá? Então muda o acento, por exemplo, a sílaba tônica muda, mas é só isso, tá? Mas não são em todos os verbos, é no presente, no imperativo, tá? Mas isso é coisa para outra aula. Terceira pessoa do singular pode ser ele, ella e usted. Primeira pessoa do plural, nosotros ou nosotras, né? Lembrando que espanhol tem o feminino.
Segunda pessoa do plural, vosotros ou vosotras, em espanhol também tem o feminino. E a terceira pessoa do plural, ellos, ellas e ustedes. Lembrem-se que, meus anjos, vos eu falo com uma pessoa só. Vosotros ou vosotras eu falo com 2, 3, 40 pessoas. Não confundam o vos do espanhol com o vós do português, tá? O vós do português, a tradução dele para o espanhol é vosotros, vosotras, tá? Eu já tinha explicado isso para vocês, mas não custa reforçar, né? Porque depois saem conjugando os verbos errados e Deus que me perdoe. Partimos então para a parte da diferença do verbo ser e do verbo estar, tá? Coloquei a mesma frase para vocês e só modifiquei o verbo para vocês verem a diferença, tá? Então a primeira frase eu tenho la manzana es verde e na segunda eu tenho la manzana está verde. Tempo para vocês pensarem qual é a diferença entre eu dizer que uma maçã é verde e eu dizer que a maçã está verde. Já pensaram? Então, seguinte, olha só. Qual é que é a diferença principal entre o verbo ser e o verbo estar, né? Para eu saber quando é que eu uso um e outro. O verbo ser, ele indica características que são permanentes ou duradouras, tá? Então, quando eu falo que a maçã é verde, significa que é a característica daquela maçã. A maçã verde é um tipo específico de maçã, que é mais azedinho, que é mais cara, né? Que a gente tem mais dificuldade de encontrar. Então, é uma característica própria daquela maçã, é um tipo de maçã, tá? Quando eu falo a maçã está verde, eu estou falando de uma característica que é temporária ou passageira, tá? Se eu digo que a maçã está verde, significa que em algum momento a gente espera, cebolinha, a gente espera que ela amadureça. Então, estar verde é uma característica temporária porque ela vai ficar vermelhinha, que nem aquela ali de cima, tá? Então, la manzana es verde, é essa maçã verde aqui que tá aqui embaixo. E la manzana está verde significa que neste momento ela não está madura o suficiente para a gente se alimentar da querida, mas que ela vai ficar igual essa vermelhinha aqui de cima, tá? Ela vai amadurecer, ou seja, ela vai mudar. Então a gente vai para as divisões assim, quando é que eu uso o verbo ser e quando é que eu uso o verbo estar, tá? Aquela característica do passageiro para o verbo estar e duradouro, né? Para o verbo ser é a característica mais geral, é a diferença principal, mas existem outros usos do verbo ser e do verbo estar que a gente vai ver neste momento, tá? Então eu posso usar o verbo ser para falar de identidade. Este es mi amigo Sergio, ou seja, a identidade dele é ser meu amigo e ser o Sérgio. Características próprias de pessoas, de animais ou de coisas, tá? Então a gente fala dos adjetivos, né, das qualidades positivas ou das qualidades negativas. Ana es divertida, então divertida é uma característica da Ana. Serventia ou utilidade, tá? Para que uma coisa serve? Essa tinta es para pintar el pelo. Pelo é cabelo. Eu coloquei os verbos ser e estar, né? No caso agora é só ser, em negrito para vocês verem, tá? Propriedade no sentido de posse, tá? De ser dono de alguma coisa. Este livro es de Pablo. Origem, que normalmente a gente fala das cidades, dos países de onde a gente veio, né? Onde a gente nasceu. Nestor es de Chile, ou seja, é natural do Chile. E também posso usar o verbo ser para falar de materiais. El lápiz es de madeira, tá? O verbo estar, em espanhol, quais são os usos dele? Eu vou usar o verbo estar para falar de situações ou condições, ou seja, de coisas passageiras, tá? La obra aún no está lista, ou seja, a obra ainda não está pronta, mas um dia ela vai ficar pronta. A gente espera que sim, né? Localização. Este daqui é um dos usos do estar que vocês têm que marcar assim, ó, com coraçõezinhos, passar o marca-texto, porque é o que mais dá confusão, porque em português a gente usa diferente, tá? Eu deixei o material com um resuminho aqui embaixo no Classroom em algum lugar, então vocês só marquem ali, vocês não precisam escrever, tá tudo lá lindo e maravilhoso. Poupei a vida de vocês, tá? Então vocês destaquem lá que esse é importante. Localização, tá? Em espanhol a gente diz el correo está
em la outra esquina. Em português, a gente tem o costume de usar o verbo ser para falar de localização. Onde é que fica a padaria? A padaria é na outra rua. O correio é na Venâncio Aires, tá? Então, a gente usa o verbo ser. Em espanhol, eles usam o verbo estar, tá? Então, marquem essa, porque é a principal diferença de português para espanhol. Uso o verbo estar para falar de estado de saúde ou de ânimo, ou seja, como é que eu acordei disposta ou não no dia de hoje. Hoy no estoy bien, ou seja, uma coisa passageira, vai mudar, a gente espera que mude, né, que a pessoa acorde bem no dia seguinte. E posso falar também de ações em curso, ou seja, ações que estão neste momento ocorrendo. Que daí eu vou usar o verbo estar combinado com verbos no gerúndio, que são aqueles verbos que terminam em NDO e que dão a ideia de uma ação que está em continuidade, tá? Estamos haciendo la tarea, ou seja, nesse momento a gente está fazendo os temas de casa, tá? Aí, povinho, trouxe as conjugações para vocês, tá? Elas são muito parecidas com o português, tem alguns detalhezinhos só que vocês precisam cuidar, mas não é difícil, é bem tranquilinho, tá? Então, verbo ser conjugado no presente do indicativo, ou seja, para eu me referir a ações certas, confirmadas, que estão acontecendo neste momento. Yo soy, tu eres, vos sos. Então, aqui eu tenho duas conjugações, tá? Uma pro tu e outra pro vos. Ele, ella e usted, es. Aí aqui, atenção, meus jovens. Depois eu vou colocar do ladinho ali uma tabelinha da conjugação do português, mas aqui também é um momento que vocês têm que pegar o marca-texto ou o destaca-texto no próprio, né, editor dos PDFs de vocês, para vocês destacarem aí esse eres e esse es, porque é onde dá maior confusão do aluno que fala português e que está aprendendo espanhol, porque em português a conjugação é eu sou, tu és, ele é. Em espanhol, o es fica na terceira pessoa e não na segunda, tá? Então, cuide. Destaquem o eres e destaquem o es para vocês não fazerem confusão. Nosotros somos igual ao português. Vosotros sois igual ao português. Ellos son, tá? Então, lembrando que se em espanhol não tem tio, né? Eu não posso fazer são. Eu tenho que fazer son. E aí, coloquei do ladinho a conjugação em português, tá? Então, soy, espanhol, sou português, mudou uma letra. Es, português, eres e sos, espanhol. Então, cuidem aqui. Ele é, ele es, também cuidem aqui. Ó, nós e nosotros somos. Vosotros e vós sois, igual. Eles, elas e vocês são. Lembrando que em português a gente tem esse som nasalizado, né, do Em espanhol a gente não tem, então a gente adapta para son, tá? Então, muito fácil. Verbo estar. O verbo estar, assim, ó, igual, lógico que com as adaptaçõezinhas do português. Então, a gente vai ter duas conjugações só que mudam alguma coisa. Yo estoy, tu ou vos estás, ou seja, aqui no estar é a mesma conjugação pro tu e pro vos, tá? Por isso que eu não coloquei duas. É a mesma, deixei a mesma pros dois, tá? Ele, ella e usted está, nosotros estamos, vosotros estáis e ellos están, tá? Então, do ladinho português para vocês verem. Eu estou, então mudou de U para Y, né? Entre português e espanhol. Tu estás igual, ele está igual, nós estamos igual. Vós estáis praticamente igual, tem um acento de diferença. E eles estão em português, né, que tem esse som nasalizado. Em espanhol não tem o som nasalizado, então fica están, tá? Muito, muito, muito suave. Aí o que a gente vai fazer, tá? Bem simples, é só para vocês prestarem atenção, vocês não precisam, tá, me mandar isso. É só uma atividade para vocês se localizarem. Tem essa mesma atividade no PDF, tá? Eu só tirei uma imagem porque ela ia ficar ruim de botar no PDF, ia ficar desconfigurada, tá? Porque ela ia ficar muito pixelada. Então, vamos tentar encontrar, né, nas próximas imagens, usos dos verbos ser e estar. Então, eu tenho aqui, nessa imagenzinha, né, alguém escrevendo um texto
Querido lunes, vocês já viram os dias da semana, então vocês sabem que lunes é o quê? Segunda-feira. Querido lunes, quero romper contigo. Romper é terminar, tá? Vocês podem usar essa palavra junto lá no vocabulário que vocês vão ver na próxima aula, que é nessa mesma aula, só que é a próxima atividade, próximo conteúdo. O romper, quando eu quero terminar alguma relação, romper. Romper é quebrar, tá? Então eu posso romper um vidro, quebrar um vidro. Mas serve para relações pessoais também, tá? Quero romper contigo. Estou saliendo con el martes y soñando con el viernes. Sinceramente, não eres tu, sou eu. Então aqui mistura um pouquinho dos conteúdos que vocês já viram, tá? Então basicamente o que diz? Querida segunda-feira, quero terminar contigo porque eu estou saindo com a terça-feira e sonhando com a sexta-feira. Sinceramente, não és tu, sou eu. Tá? Então, localizando os verbos ser e estar. Eu tenho ali estoy saliendo, tenho também eres tu e tenho também o soy yo. Então, eu tenho 3 verbinhos aí daqueles que a gente acabou de ver. Essa imagem foi a que eu não coloquei no PDF porque ela ficou muito ruim, né? Lembrando que vocês podem ir à escola, né, imprimir, então para imprimir esse aqui ia ficar muito ruim. Tá, então, sonríe, el mundo está a tus pies. Então aqui a gente tem, sorria, o mundo está aos teus pés. Temos aqui o uso do verbo estar, né, el mundo está a tus pies. E aí, por último, a gente tem essa imagem aqui que eu amo de paixão, tá? Tem ali os 2 cachorrinhos, tem uma placa no fundo lá na praia dizendo, né, proibido cachorros na praia. Aí tem um ser humano ali tirando seu cochilo. E aí os cachorros, né, confabulando. E luego somos nosotros los que estamos proibidos en la playa. Ou seja, eles olhando aquela situação de imundície do ser humano, eles pensam, e é a gente que não pode estar na praia, né? Os seres humanos podem, mas quem faz mais sujeira são os seres humanos. Fica a reflexão, tá? O que a gente tem aqui de verbos ser e estar? Somos nosotros, tá? Os cachorros. E depois temos estamos proibidos. Ah, então, basicamente, povinho, era isso sobre o verbo ser e estar. Na próxima aula, na aula da próxima semana, eu vou trazer para vocês alguns exercíciozinhos, a gente vai fazer juntos, para vocês fixarem e terem as noções de quando usar, quando é que eu uso yo, quando é que eu uso nosotros, quando é que eu uso vosotros, tá? Para ficar bem fixado, bem bonitinho, tá? Então, não saiam do Classroom, tem a continuação dessa aula, que é sobre Estado Civil em espanhol, tá? Então, beijos e até daqui a pouco de novo.